Olá, turma. Bom dia e boa tarde. Bom dia para o oitavo ano A e boa tarde para o oitavo ano B. Ok? Espero que todos vocês estejam bem, né? Diante ao apagão, né? E revezamento de energia por quais estamos passando, ok? Mas o importante é que nós estamos aqui, né? Com vida. Espero que todos vocês estejam bem, ok? Saudade de vocês, de algumas, não de todos. Brincadeira, saudade mesmo de todos, tá? Mas é isso, né, pessoal? Vamos ter lá saúde mental, continuar sobrevivendo, né? Uma país está sobrevivendo em 2020, ok? Mas precisamos dar continuidade ao assunto, tá? É, aula passada, passando um documentário para vocês, ok? Tanto é que o documentário ele foi um pouco diferente do oitavo ano A e do oitavo ano B, né? Alguns foram diferentes. Do oitavo ano B, é, esse documentário, turma, já tinha passado, né, para outras turmas, né, tanto para o oitavo ano do ano passado e também passei para o convênio, né. Eu esqueci o nome da menina lá, é para o oitavo ano B, a moreninha lá, quem assistiu, ela fala que tem câncer, né, ela faleceu este ano. Esse documentário ele foi gravado em 2012, 2013, por aí, 2010, por aí nesse ano, e ela veio a falecer neste ano de câncer, ok? Ah, professor, como é que você sabe? Porque quando eu fui entrar lá no vídeo para assistir ele de novo, meu Deus do céu, meu olho tá sujo. Quando eu fui parar assistir ele de novo, eu vi lá no comentário, tinha um comentário, era de 2 meses atrás, e o menino falava que ela havia, né, falecido. Mas embora é isso, né? Bora lá dar continuidade ao assunto, beleza? O que a gente vai falar sobre métodos contraceptivos, né? Você pode observar aqui na imagem que tem vários tipos de métodos, né? Tem métodos comportamentais, métodos de barreira, né? Aqui, ó, camisinha, né? Diafragma, ok? E métodos hormonais, né? Aqui não está nenhum hormonais, mas também tem métodos hormonais, tá? Então, esses são esses métodos que vamos estudar, ok? Acho que essa aula vai ser dividida em duas, tá? Métodos de barreiras, métodos hormonais e métodos comportamentais. Então, aqui, turma, métodos contraceptivos, a prevenção, né, da gestação não planejada, ó, é fundamental, como vocês viram as consequências lá no documentário, né, do que uma gravidez não planejada, né, principalmente numa idade nova, né, menina adolescente, bastante prejudicial, né? Então, uma gravidez, né, se prevenir para que não ocorra, né, uma gravidez indesejada, né? Você acabar amadurecendo, tornando-se mãe tão nova, ok? É fundamental, principalmente para adolescentes e adultos jovens, né, sexualmente ativos, que devem ser orientados, né, precocemente, desde cedo. Por isso que eu perguntei naquela aula lá atrás se alguns pais conversavam com vocês sobre sistema reprodutor, masculino ou feminino, ou se conversa com vocês aqui ó, sobre métodos contraceptivos. Eu ia perguntar na sala, quantos de vocês conhecem esses métodos? Aqui, ó, voltando na imagem anterior, vai ficar vermelho aqui mesmo. Quais são esses métodos aí? Você conhece? Responde, eu estou te ouvindo. Né? Você conhece, né? Cadê a vasectomia? Cadê a laqueadura? Né? Diafragma, DIU, camisinha, né? Claro que você vai reconhecer, né? Mas são vários tipos de métodos, ok? Então, ó, evita, né, uma gravidez precoce, né, indesejada, uma vez que a idade para início das relações sexuais está diminuindo cada vez mais. Vocês já viram casos absurdos, né, de engravidando com 9, 12 anos, né? Coisa que Deus me livre, né? Nem te imaginar uma coisa dessa, mas cada vez mais cedo, né? Enquanto está aumentando o número de adolescentes, ó, grave. Quem assistiu lá o documentário, o oitavo ano A, né? No oitavo ano A, você viu lá que a escola, determinadas escolas já preparam, né? Uniformes especiais, aceitam, né? Os alunos com o filho na sala de aula. Por que isso? Para evitar a evasão escolar. Geralmente, né? A menina pode acabar engravidando e vai ter que abandonar a escola. Vocês viram lá no documentário, abandona. Tinha vários sonhos para Marinha, ser professora, ser médica, advogada, e foi interrompido por aquele tempo. Ah, quer dizer, essa menina ficou grávida, a professora não vai conseguir é,
chegar a ser uma advogada, não vai conseguir ser isso, não é isso que eu estou dizendo. Vai conseguir, turma, com certeza, mas a caminhada vai ser muito difícil, o preconceito vai ser muito difícil. Vocês viram lá que a menina que foi procurar emprego era muito difícil, nova, sem experiência, com filho. Se vocês souberem, pessoal, se vocês pesquisarem, pesquisem o mercado de trabalho com grávida. Vocês viram aqui em Macapá, não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve uma loja aqui em Macapá que colocou lá, aceitando um currículo, né, querendo contratar mulher, mas que não tenha filho. Por quê, turma? Se você perceber, o que acontece entre a mãe e o pai? Quem é que vai faltar no trabalho? Você sabe quem vai faltar, né? E aí? Quem fica grávida? O homem ou a mulher? Quem vai ter que ser afastado lá no período de gestação, nos 4 meses de amamentação? O homem ou a mulher? Aí o cara que é patrão, ele vai querer ficar pagando para a mulher estar lá em casa, né, com o filho? É direito da mulher, isso. Mas tu sabe como é a cabeça do cara que tem dinheiro, né, que é empresário. Não quer pagar. Se você for ver o quanto é o índice de mulheres que tiveram filho, né, mulheres grávidas, que depois tiveram filho, ao retornarem ao trabalho e forem demitidas, bate 70%. 70% é pesquisa, pesquisa. 70% dos casos de mulheres que pós-gestação, né, voltem e perdem o seu emprego. Você pode ir no supermercado, você verifica aí, tem mais caixa homem ou mulher? Verifica aí. Claro, vai ter 2, 3, mas verifique a quantidade de homens que tem, né? Acontece muito, né? Mulheres que têm filho, né? É muito complicado retornar para conseguir um trabalho, é muito preconceito, né? Por questões do patrão, né? Do cara que vai empregar. Vocês viram na série, então é muito difícil, né? Então ela vai ter que trabalhar, ter que ter ajuda familiar, tudo mais, né? E nenhuma mãe quer isso, né? Para o seu filho, né? Ter uma criança nova. Então tem que ter toda a responsabilidade, tem que ter o conhecimento, né? Tem que saber, okay? Tem que ter conversa, tem que ter orientação, que muito não se está tendo, né? Hoje em dia, por isso que eu brinco com vocês, só com 30 anos, né? Mas é a vida, né? Acontece, mas não era para acontecer, ok? Mas vamos voltar para cá. E os métodos contraceptivos, ó, eles podem ser divididos. Vou ver se eu estava com a canetinha. Né? Os métodos contraceptivos, ele pode ser dividido, né? De o quê? Comportamentais, coito interrompido, a tabelinha, que são bastante perigosos, de barreira, camisinha, dispositivo intrauterino, né? O DIU, né? Métodos hormonais, né? Pílulas, né? Anticoncepcionais, métodos cirúrgicos, né? Vasectomia, laqueadura, tá? Então, todos são métodos que se podem utilizar. Professor, qual é o melhor? Melhor é a camisinha. Evita a gravidez indesejável e também evita que se pegue uma doença sexualmente transmissível. Ah, tio, mas e aí se a mulher usa método contraceptivo, se ela usa pílula anticoncepcional, né? A pílula que ela toma a cada 21 dias ou 28 dias, depende, né? Ou se ela toma um injetável, mensal ou trimensal. Pois é, pessoal, mas vocês sabem como está o nosso mundo, né? Era para ser fiel, né? Ter um parceiro sexual e às vezes acaba, né, se descuidando, tendo mais de um. Então é perigoso, né? A menina toma anticoncepcional e se ela tiver relações, não, eu tomo anticoncepcional, mas vou ter relação desprotegida. Vai adiantar alguma coisa? Não vai engravidar, mas pode pegar uma IST, né? Antigamente era chamada de DSTs, que vai ser uma pesquisa que vocês vão ter que fazer, mas só para a semana, e, né, vai ter a aula. Preparem-se porque é nojento, né? Mas vocês têm que aprender. Então, o melhor, turma, mais eficaz, 98% de eficácia, é a camisinha, tá? Previne contra um filho indesejável e previne contra doença sexualmente transmissível. As outras, pessoas, as comportamentais bastante perigosas, tá? Dispositivo, hormonais e cirúrgicos não vão ter chance de engravidar, mas pode ter chance de acabar contraindo uma doença, né? Vai saber que o parceiro lá não tem mais de outra, né? É complicado. Continuando aqui, ó. E a escolha do método contraceptivo, né, deve ser sempre personalizada, levando-se em conta, ó, determinados fatores, né, como a idade,
o número de filhos, por exemplo, eu quero fazer uma vasectomia, quero fazer uma laqueadura, e aí, quantos filhos tu já tem? Tu é instruído? Tem certeza que tu quer fazer isso? É irreversível. E aí? Né? Teve dinheiro para guardar teu espermatozoide no banco? Não, não no banco de guardar dinheiro, no Banco do Brasil, mas no banco lá de hospitais que trabalham com clínica de fertilização. Compreensão e tolerância ao método, se você conhece esse tipo de método. Se você tem um desejo de procriação futura, eu quero ter um filho futuramente, então você não vai utilizar determinado método, né? A presença de doenças crônicas que possam se agravar com o uso de determinado método, né? Por exemplo, lá o Reinaldo Giannichini, se não me engano, ele estava com câncer, né? O que ele fez? Congelou o espermatozoide dele, porque ele queria ter filho futuramente. Ele sabia que o tratamento que ele ia fazer seria prejudicial. Então, ele congelou, né? Ele colocou lá no banco de uma clínica fertilizante. Tá? Como todos os métodos têm suas limitações, é importante que saibamos quais são elas, para que, eventualmente, possamos optar por um método, né? Um desses métodos, a fim de não contrair uma doença ou não ter um filho, né? Indesejado ainda. Todavia, na orientação sobre os métodos anticoncepcionais, deve-se destacar a necessidade da dupla proteção. Então, não é você utilizar somente um A, é assim, né? Por exemplo, você vai utilizar, professor, usa o DIU, né? Mas acaba utilizando também a camisinha, né? Não é assim, usa a camisinha masculina e vou usar a camisinha feminina. Não, né? Isso aí não pode, porque vai ocasionar atrito e pode trazer prejuízo para a camisinha tanto feminina como masculina, né? No caso da camisinha, ou o homem utiliza ou a mulher utiliza. Não pode os dois utilizar ao mesmo tempo. Mas o que ele está falando aqui em dupla proteção, né? É a prevenção contra o DST, AIDS, né? E principalmente contra uma gravidez indesejada, ok? Mostrando a importância dos métodos de barreira, como os preservativos masculino e feminino. Vou falar para vocês aqui, que o feminino praticamente está em extinção, ok? Praticamente não se encontra, né? Postinho de saúde distribui, né? Qualquer posto de saúde que você for lá, tem lá as camisinhas, né? Que são distribuídas lá, eles deixam lá verde, uma roxa lá, mas a feminina praticamente, né? Extinção por causa do modo que tem que utilizar, é mais complicado, né? E para o homem é mais fácil utilizar do que a mulher utilizar, né? Acaba ocasionando um desconforto. Ainda aqui, os métodos, tá, turma? Quais são os métodos que nós temos? Métodos comportamentais ou de abstinência, né? São aqueles que identificam o período fértil, evitando a relação nesse período. Então, você tem que saber o período menstrual da mulher, né, pessoal? Ela conta lá pelo calendário, aqueles calendários de supermercado, de botijão de gás, né, que fica na parede, ou então pelo aplicativo de celular, né, que tem lá, que é 97% de eficácia, né? Então, métodos comportamentais de abstinência é você saber o período fértil da mulher. Opa, eu sei que o período fértil dela é do dia 11 ao dia 16, dia 18. Então, não vou manter relações com ela neste período, do 11 ao dia 18. Antes do dia 11, eu mantenho. Depois do dia 18, eu mantenho. Mas, claro, antes do dia 11, também não vai ter que manter relações sexuais no período menstrual, né? Ok? E aqui você tem a tabelinha, né? Aqui é o recorde dos adolescentes. Tá? Olhar a tabelinha, verificar lá quando é que ela entra no período fértil e não manter relação, ficar em abstinência. A tabelinha você olha lá o calendário e verifica lá quando é o período fértil dela e você não tem relações. Os adolescentes fazem muito isso. Perigoso, tá? 70% te dá erro, ok? Ainda aqui, pessoal, você tem um método de Billing, né? O muco cervical, quando a mulher está no período fértil, ela libera um muco, né? Corrimento, tá? Que você vai ver mais para frente. É um muco e ela pode perceber, né? Fazendo o toque. Ele é meio pegajoso, então ela consegue perceber. Temperatura basal, até falei isso para vocês, né? De uma novela, Chocolate com Pimenta, se não me engano, que verifica, né? Se a temperatura dessa mulher aumentou um pouco a mais, né? Ela não está doente. Isso aqui, geralmente, a temperatura para saber, né, quando a pessoa quer ter um filho, né, aumentou, então ela está no período fértil. Coito interrompido é a retirada, né, do pênis antes de ejacular, é perigoso, porque principalmente na adolescência, o homem não tem o controle do seu corpo, então ele pode acabar, né, tendo o coito, né, a ejaculação, né, antes
sem ele perceber. Pode ter vindo um pouco, né, antes dele chegar a 100% no orgasmo. Então, é muito perigoso o coito interrompido. Okay? De barreira, são aqueles que não deixam os espermatozoides subirem pelo colo do útero. Camisinha, mais eficaz. Diafragma, opa, ficou faltando um Rzinho lá. O diafragma, opa, ele é bem parecido também lá, tá? Com a camisinha, é bem pequenininho, mais pequeno. E espermicidas, né? Que é introduzido no canal vaginal, e esse espermicida, né, vai matar os espermatozoides. Não deixam eles chegarem no óvulo. Continuando aqui, ó, hormonais, né? São substâncias que alteram a fisiologia, né, do sistema reprodutor feminino. Você tem pílulas, você tem injetáveis, e hoje, né, você já tem implantes subcutâneos, tá? Que são colocados, né, e adesivos, ok? Você tem os implantes subcutâneos e os adesivos que são colocados. Muitas mulheres utilizam aqui, tá? O injetável, ou outras utilizam a pílula, né? Só que ele acaba trazendo algumas alterações, né? Fazendo com que ela engorde, parecendo espinha, alterando o humor, né? Intrauterinos são introduzidos, né, no interior do útero. O DIU, que é um exemplo aqui, né? Muitas mulheres utilizam, né? Conseguem, né, nos primeiros dias não consegue se abaixar direito. E cirurgias, né? São definitivas, né? Você tem a vasectomia no homem e tem a ligadura das trompas, né? Lá na mulher, ok? Que é tubo uterino, né? Mas daqui da trompa, né? Que era antigamente trompa de falópio, hoje, né? É a tuba uterina, tá? Então, esses são métodos. Vamos ver cada um aqui, ó. A tabelinha, turma, utiliza-se, né? Da contagem, ó, dos dias do ciclo, né? Evitando, ó, aquele próximo evolução, próximo ao período fértil da mulher. Então, eles vão estar em abstinência próximo ao período fértil. Então, por exemplo, quais seriam os dias que eles poderiam ter relações aqui desprotegidos, né? Aqui, ó, dia 6, dia 7, 8, né? E aqui, ó, no fim do mês, dia 20, né? Aqui não, período menstrual, sem condições. E aqui seria, né, período fértil, aonde ele ficaria em abstinência. Só que o corpo da mulher é diferente de uma para a outra, né? Pode algumas, ó, que o período menstrual pode vir até aqui, ó, o dia 7, né? E o período lá de ovulação, né, de produzir um novo óvulo, pode vir até aqui, ó, o dia 11, do dia 8 até o dia 11. E o período fértil pode ser do dia 12, né, até o dia 18, até o dia 19, então varia, né? Mas geralmente é aqui, ó, próximo a 14, 13, 15 dias, né, não ter relações sexuais. Mas como eu falo para vocês, o espermatozoide ele pode sobreviver lá mais de 72 horas, né? 72 horas ou menos ou mais, tá? Mas geralmente é 72 horas que ele vai conseguir sobreviver. Ok? Então, a tabelinha, pessoal, não é eficaz, tá? Ela é muito prejudicial e mais de 60%, se você pesquisar na internet aí, dos jovens brasileiros utilizam esse método, né? Hoje, como tem aplicativo, né? Amor, bora ver aqui o aplicativo. Opa, então a gente pode ter relações desprotegidas, né? Muitos adolescentes não gostam de utilizar a camisinha porque fala, né, que perde, não perde o líbido, né? É, não tem o prazer, como ele fala assim, não teria, né, sem a camisinha, né? Então muitos não utilizam porque falam, né, que perde prazer, não sente normalmente, né? Por isso que não faz a utilização, né, da camisinha, mas é prejudicial, ok? Além de a menina ficar grávida, também pode ocorrer o risco, né, de contrair uma DST, IST, ok? É pouco eficaz, né? Se não for combinado com outros métodos, né? Utiliza aqui, não pode utilizar um espermicida ou outro, né? Como preservativo, as espermicidas, pois depende da abstenção voluntária nos períodos férteis, né, da mulher, onde o líbido, né, o desejo sexual, se encontra em alta, né? Acontece, né, com a mulher, quando ela está próxima do período fértil, aumenta, né? Eles estão falando, está com fogo, chama o bombeiro, né? Aumenta, né? O desejo, ela está com líbido, está com vontade, né? De ter relações sexuais. Então, o que tem que acontecer aí? Abstém. Ah, quer ter? Utiliza a camisinha. Simples. Aí não fica grávida. Ok? Ah, mas vai estourar. Não, se utilizar certinho, né? Apertar lá e for tirando corretamente, não há como engravidar, né? Não vai ter como estourar. Ok?
O muco cervical, né, ele se baseia aqui na identificação do período fértil, né, pelas modificações cíclicas no muco cervical, observado no autoexame pela sensação por ela provocada na vagina e na vulva, né? A observação da ausência ou presença do fluxo mucoso deve ser diária, né? O muco cervical aparece cerca de 2 a 3 dias depois da menstruação, né? Então, ela vai verificar. E, inicialmente, é pouco consistente e espesso. Logo antes da evolução, ele atinge o chamado ápice, né? Que fica bem, ó, grudento, né? Próximo ao período menstrual. Então, ó, se estiver bem grudento, né? A mulher vai verificar aí. Só que também isso aqui não é, pessoal, não é eficaz, ok? São métodos que a eficácia aqui é nula, tá, pessoal? Então, às vezes a mulher pode ter alguma alteração, né, no ciclo menstrual, no período fértil dela, e pode desregular, então, acabar não conhecendo, acabar ficando grave, né? Temperatura basal, né, turma, é quando aumenta de 0,3 a 0,8, né? Porém, outros fatores como gripe, resfriado, infecções ou cansaços agudos podem também fazer essa temperatura aumentar, né, causando confusão. Por ser um método que exige uma atenção constante do próprio corpo, que só deve ser feito em uma situação de plena saúde, pode causar alguns erros de interpretações, visto que fatores como os gripe, resfriado, presença de infecções ou status, né, podem confundir porque também eleva a temperatura. Por isso é mais utilizado para quem deseja engravidar. Então, a temperatura basal vai utilizar-se, né, para quem quer ter filho, quem quer engravidar, né, tem um desejo de ter uma criança. Tanto é que eu falei para você que naquela novela o casal utilizou isso, né, o termômetro ficava direto lá, utilizando o termômetro. A mulher não estava doente, não tinha nada. Aí verificou que a temperatura dela tinha aumentado um pouco. Aí eles foram, né, tiveram relações e acabou engravidando, né? Isso na novela. Okay? Aqui, pessoal, o coito interrompido consiste em tirar o pênis, né, do canal vaginal antes da ejaculação. Foi o que eu falei. Muitos, né, adolescentes, até alguns homens, não sentem, né, quando acabam ejaculando, vindo um pouco, né, de sêmen, ele não sente. Veio antes. Opa, ainda não cheguei no ápice, ainda não cheguei no orgasmo, né? Ainda não ejaculei. Só que pode ter vindo, né, um pouquinho antes. Okay? Muitos confundem lá, pessoal, com o líquido da glândula bulboretal, né? Muitos pensam lá, opa, saiu um líquido gelatinoso, não, um líquido branco, né? Que vai lubrificar. Aí muitos pensam que aquele líquido branco é da glândula bulboretal e aquilo serve para lubrificar o pênis, né? Para manter um ato sexual, né? Tanto no homem quanto na mulher. Aí alguns pensam, opa, caramba, pode ter vindo, né? Mas não é, né? É o líquido bulboretal, né? O sêmen ele já é mais branco, né? Mas mesmo assim, se o homem não tiver um controle do seu corpo, né? Está lá no ato sexual, o que vai acontecer? Deixa eu ajeitar aqui minha costa. Doendo. O dia todo em pé. Ok? Fila de banco, né? Tá complicado aí. Ok? Mas vamos voltar para cá. Okay? Então, o que acontece? Se ele não tiver o controle na hora do ato sexual, ele estiver próximo ao orgasmo, ele pode acabar não tirando a tempo. Pode acabar ejaculando um pouco dentro, né, da mulher, fazendo com que ela fique, né, grávida. A eficácia, né? 26%. E de dar certo, de dar errado, ó, de falhar, né, o não, 74%. Então, o co-interrompido, ele é muito perigoso, tá? Então, pode dar errado, né? O homem pode acabar não sentindo, só um pouquinho pode, né, fazer com que a mulher fique grávida. Ainda aqui, ó, o cordon ou a camisinha, né? Eu tenho dois tipos. Eu tenho a camisinha feminina, né, de latex aqui, ó. Aqui é a camisinha, né? A masculina, e a camisinha feminina ela é um pouquinho maior. Aqui, ó, a GIF, né, da utilização dela, né, deve-se apertar a ponta. Por que apertar a ponta? Para que não entre ar. Caso coloque direto e entre ar, ela pode vir a estourar. Então, a camisinha masculina, né, por isso tem essa ponta aqui, ela tem que ser segurada e depois indo puxando para baixo e soltá-la. Já a feminina, que ó, ela é bem maior, turma, e para ser introduzida, tem uma GIF lá, ó, tem que fazer um 8. Ela tem um anel, né? E esse anel você aperta nele.
para poder que ela consiga, ó, introduzir. É por isso que eu falo para vocês que ela está em extinção, porque ela é muito mais complicada de ser utilizada, né? A mulher tem que ficar de cócoras, levantar a perna, e tem que dobrar esse anel, fazer com que ele fique em 8, consiga introduzir, e pode acabar saindo, né? Pode acabar sendo desconfortável na hora da relação. Então, por isso, prefere-se, né, que o homem faça utilização, por ser mais prático e rápido, né, de colocar. Claro, né, quando o menino lá vai ter a primeira relação e acaba utilizando, ele pode ficar nervoso, pode acabar errando, né, colocando, mas tem campanhas educativas, né, o pai também pode ensinar, pode falar como é que se utiliza, né, mostrando, né, ok? Então, você aperta e puxa. Eu lembrei daquela professora lá em Goiânia, que ela deu toda aquela confusão lá, né? Aqui, ó, camisinha masculina, né? Ela é uma envoltória de látex que recobre o pênis, retendo o sêmen no ato sexual, impedindo o contato deste, né, e de outros micro-organismos com a vagina e com o pênis e vice-versa, né? A eficácia, né? A taxa de falha varia de 30 a 14 mulheres em 100, podendo ficar grávidas em um ano de uso, né? Então, ó, fica utilizando durante o ano todo, é muito pouco aqui, ó, o risco de errar, né? Então, é muito pouco de falhar, dela vir a estourar, né? Então, aqui, ó, como se utiliza, né? Rasgue cuidadosamente a embalagem, com a mão, não é com a boca, né? Rasgue, tem envelopinho, que, igual ketchup lá, né? Tem. Aí, joga o ketchup todinho, tem aquelas tiras, rasga, né? Desenrola a camisinha até a base do pênis, segurando a ponta, ó, para retirar o ar. Caso não seja retirado o ar, ela pode vir a estourar. Depois da relação sexual, retira a camisinha do pênis, ainda, né, nele ereto, com cuidado para não vazar. Então, não tem que tirar de uma vez, tem que segurar, né, lá e retirando com cuidado, amarre, jogue, né, no lixo, né, vaso sanitário, né, e jogue retirado com todo o cuidado. Já a camisinha feminina, né, de um tubo de poliuterano, né, por isso que ela tem aquele anel, uma extremidade fechada e outra aberta, né, acoplada a 2 anéis flexíveis, também de poliuterano, na cervix, é uma borracha, tá? Um anel borrachoso bem resistente. Né? Na pelve da parede uterina, na cervix uterina, parede vaginais e vulva, né? Então ela cobre tudinho, desde onde a mulher urina até todo o canal vaginal dela, né? A vulva que é a abertura. O produto já vem lubrificado, devendo ser utilizado uma única vez, destacando-se que o poliuretano pode ser mais resistente que o látex. Pode ser utilizado com vários tipos de lubrificante, né? Se usada corretamente, sua eficácia é alta, né? Varia de 80% a 97% de eficácia, né? Então, para a mulher utilizar, ó, tem que dobrar, fazer um anel e introduzir. Então, é mais complicado, né? Dela colocado que o homem. Por isso que se prefere que o homem faça a utilização da camisinha e não a mulher. O diafragma, turma, ele é um cone, né, flexível de látex ou silicone, introduzindo, né, no fundo do canal vaginal. Então, ele é colocado lá no fundo, ok? E ele impede a passagem. Geralmente aqui o diafragma ele pode ser utilizado também com espermicida, mas o diafragma, se ele não for colocado corretamente, se ele ficar torto, ele pode trazer prejuízo para o canal vaginal e até para a parede uterina da mulher, né? E por apresentar, ó, 6 tamanhos diferentes, né, de acordo com o tamanho do colo uterino, deve ser indicado por um médico para uma adequada, perfeita colocação ao colocá-lo no útero, né? Deve ser usado com espermicida, porque caso seja colocado errado, lembra daquela primeira imagem lá, ó? Bem aqui, ó, né, ó, colocando espermicida para que ele seja utilizado corretamente e a sua eficácia seja bem grande, né? Fazendo com que o espermatozoide morra e não venha passar, né? Chegar lá na tuba uterina e ocorra a fecundação, ok? Recomendo introduzir na vagina de 15 a 30 minutos antes de uma relação sexual e só retirar de 6 a 8 horas após a última relação sexual e penetração, que é para verificar mesmo se o espermicida fez efeito, né? Matou todos os espermatozoides, né? E não há nenhum passar. Então, por isso que tem que ir no médico, né? No ginecologista lá, tudinho, para ele poder indicar o melhor para você utilizar. Porque se a mulher for diretamente comprar, ela pode introduzir errado, pode ficar torto e pode acabar, né, fazendo com que passe, né, espermatozoide. A vantagem pode ser utilizado em todas as fases da vida da mulher, né, da adolescência até a menopausa, contribui para a mulher, contribui para que a mulher toque seus órgãos genitais e conheça seu próprio corpo,
não atrapalha a relação sexual, pois, em geral, homens e mulheres não sentem sua presença, não faz mal à saúde, nem interfere no ciclo menstrual, pode ser usado, né, com geletes espermicidas, né, não é descartável, possui durabilidade de 2 a 3 anos, quando é usado adequadamente, né, ter todo cuidado, possui um custo baixo, né, comparado a outros métodos, pode ser usado com preservativo masculino, aumentando assim a proteção, né, e o Ministério da Saúde disponibiliza todos os números na rede pública, né, do diafragma. O diafragma exige disciplina em seu uso, né, de vantagem, por isso é sugerido que a pessoa coloque todos os dias, mesmo que não saiba se terá relações sexuais. Assim evita ser pega, né, desprevenido e ter preguiça, né, de utilizar. E ainda outras desvantagens, se ela colocar incorretamente, pode fazer com que o espermatozoide acabe passando, se ela não fazer utilização de espermicida, não vai ser totalmente, né, eficaz. Espermicidas, né, são cremes vaginais com propriedade espermicida para antes e depois do ato sexual, né? Então pode utilizar antes ou depois, mas é recomendado se utilizar, né, antes. E existem várias apresentações de espermicidas, né? Creme, geleia, supositórios, tablets e espuma, né? Então, a maioria das pessoas, ela prefere utilizar antes, tá? Da relação sexual do que depois, né? Mas pode acabar utilizando depois, mas como eu falei, não é totalmente eficaz, né? Pode haver falha, tá? A gente vai ficar por aqui, tá, turma? Para não ficar tão grande, tão longo. Aí na próxima aula eu continuo com os outros, ok? Qual é a vantagem e a desvantagem de espermicida? Não precisa ser usado todos os dias, não prejudica a saúde nem interfere no ciclo menstrual. Desvantagem: o tempo de ação do espermicida é de 2 horas e necessita replicação em relações sexuais prolongadas ou repetidas. Em algumas pessoas pode provocar alergias. Nesse caso, recomenda-se a suspensão do uso e o uso de métodos de camisinha com lubrificante à base de água, né? Porque se não for à base de água, for só à base de creme, gel, pode fazer com que fique ardendo, né? Pode acabar tendo assaduras, né, internas no canal vaginal e causando irritações ou até sangramentos na mulher. Beleza? Então, essa primeira parte, turma, fica por aqui. Segunda-feira a gente finaliza os métodos contraceptivos e na outra a gente fala sobre doenças sexualmente transmissíveis e praticamente acabamos o livro de vocês. Vai ter só mais uma parte lá sobre, acho que é educação, alguma coisa assim. Beleza? Então, turma, qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Abraço, bom falar com vocês. Vocês estão lá. Eu estava gravando algo que vocês estão no ar. Oitavo ano A e oitavo ano B, viu? Saudade do oitavo ano B. Faz tempo que eu não tenho aula no Zoom com vocês, né? Saudade, saudade. Ok? Tchau, turma. Saudade também do oitavo ano A, mas a gente teve Zoom, né? No, na terça-feira, né? Quando tudo aconteceu na noite, né? Tchau.